Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto, o tema é romantismo, o tempero do amor conjugal. Esse é o tema que nós escolhemos para conversarmos no programa de hoje. Nós vamos fazer nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Queremos agradecer pela a sua audiência e dizer que nós nos sentimos felizes por mais uma oportunidade daqui estarmos com vocês no programa Momento com a Família. Bem, no programa de hoje nós escolhemos um tema bem interessante que fala sobre romantismo, né? Romantismo, o tempero do amor conjugal. Para basearmos nossa conversa no programa de hoje, nós vamos ler uma passagem bíblica que se encontra no livro de Cantares, no capítulo 4 e o versículo 9 de Cantares. Diz assim a passagem bíblica: Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada. Roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Cantares 4 e versículo de número 9. Muito bem. O escritor do livro romântico de Cantares, ele faz essa declaração: furtastes, roubastes o meu coração, minha igual, minha noiva amada. Ele repete: roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. O casamento, meus queridos e amados telespectadores, ele não deve terminar, vamos dizer assim, com o namoro, mas sim, ele deve aprofundar, ou seja, aprofundá-lo mais ainda. Certo? Não se aprende ser romântico, ou seja, não se aprende romantismo, vamos dizer assim, nos bancos de uma universidade. Não se aprende romantismo em uma universidade. Mas se aprende exatamente, né? Vamos dizer assim, pelo constante exercício de pequenos gestos, pequenos atos que exatamente incrementam o amor conjugal. Então nós diríamos que romantismo é uma maneira de viver. Sim, romantismo é uma maneira de você viver. E outra coisa importante, quem é romântico também é criativo, surpreende com palavras e atitudes que são inéditas. Quem é romântico tem essas características. Então, é portanto o nosso desafio, o desafio meu, o desafio seu, exatamente exercitar, tá certo?
Ou então reaprender o romantismo na relação marido e mulher. Porque isso faz necessário para que o casamento ele não termine no namoro, mas ele continue enquanto durar, ou até que a morte separe. O romantismo deve se manter no casamento, no relacionamento do casal. Muito bem. Por quê? Veja bem. O romantismo, ele dá, vamos dizer assim, leveza ao relacionamento conjugal. É como se tornasse leve, tá certo? O romantismo, ele torna a relação mais gostosa, vamos dizer assim, de ser vivida. Mesmo diante das circunstâncias, das intempéries da vida, né? Ele dá essa leveza, essa suavidade. Nós diríamos que o romantismo não é algo natural. Não, vamos dizer assim, deve ser cultivado. O romantismo, ele deve ser cultivado, você deve cultivar, ele deve ser nutrido, deve ser regado todos os dias. Exatamente com palavras, você expressa o romantismo com palavras, com gestos, com atitudes nobres. O que a gente tem observado é que muitos casais que começam a relação conjugal no altar, cheio de sonhos, passam a vida chorando e terminam a caminhada feridos, magoados e cheios de traumas. A gente tem observado isso em muitos relacionamentos, em muitos casais, porque falta exatamente, não foi cultivado o romantismo, não foi nutrido o romantismo. Muitos casais que fizeram juros de amor quando se uniram em casamentos, eles passam a vida toda se ferindo com palavras rudes, com atitudes agressivas. E muitos terminam essa relação nas barras de um tribunal, machucado por um divórcio que deixa, com certeza, feridas incuráveis, abertas. Não só nos cônjuges, mas principalmente nos filhos. E a causa principal, a consequência que leva a tudo isso é a falta de romantismo nos relacionamentos. Porque exatamente como falamos, o romantismo, ele dá leveza ao casamento, ao relacionamento. Então é importante que você procure exatamente fortalecer, vivenciar, reaprender a ser romântico com suas atitudes, com suas palavras, com seus atos. Isso vai fazer a grande diferença no seu casamento, no seu relacionamento. Veja bem, o romantismo, ele não pode morrer no altar. Não, de jeito nenhum. Aquela mesma alegria e aquele mesmo entusiasmo que marcaram o namoro, que você vivenciaram durante o noivado, ele deve permanecer no casamento. Sim, a gente tem que trabalhar esse lado do casamento, esse lado do relacionamento, para que as coisas não se tornem comuns, rotineiras, não. Agora, você precisa entender que isso não é algo automático. Não cai do céu pronto. Precisa exatamente ser cultivado. Você tem que entender que ninguém é automaticamente feliz no casamento. Não, gente.
Ninguém é feliz automaticamente no casamento, não. A felicidade, veja bem, a felicidade é construída com muito trabalho e esforço, gente. Casamento precisa ser trabalhado. E nesse propósito, o romantismo não pode estar ausente de maneira nenhuma. Ele adoça o relacionamento. O romantismo adoça o relacionamento. A passagem que nós lemos lá em Cantares de Salomão 4:9, o marido ele usa uma linguagem de efusivo entusiasmo sentimental. Ele expressa o seu romantismo com aquelas palavras. Ele fala de um coração arrebatado pelo olhar da sua amada e pela beleza das pérolas do seu colar. Ou seja, a beleza da sua amada é interna e externa. Não só internamente, mas externamente. Ela vem dos seus atavios e do seu olhar. Então, meu querido telespectador, é importante ressaltar que o marido não apenas viu e guardou para si esses fatos magníficos que ele viu no olhar da sua amada, mas o proclamou com entusiasmo para sua esposa. Ou seja, não devemos apenas ver e olhar, mas devemos proclamar, expressar a beleza, os dotes, os dons que o seu cônjuge, ele ou ela demonstra para você, apresenta para você. Isso é importante para que o relacionamento do casal ele seja mais leve, mais suave. Reaprender, reviver o romantismo. Olha, há muitos maridos que falam o que estão sentindo para sua esposa. Há outros que não conseguem elogiar a esposa em público, por exemplo, como se tivesse vergonha. E isso é triste. Esse homem do texto bíblico que nós lemos, ele não só sente, mas ele fala. Ele não só vê, mas ele expressa. Ele proclama. É isso que nós devemos ser românticos com nossas palavras, elogiando. Quis o Criador que o homem ele fosse despertado pelo que vê e a mulher fosse despertada pelo que ouve. Aí a grande importância de você se expressar diante da sua amada, você se apresentar para ele com algo, com atitudes internas, externas, que possa ele ver algo e então você incentivá-lo a ser romântico. Nós sabemos que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Veja como é interessante. O homem, ele gosta de olhar e toda mulher gosta de ser olhada, de ser observada. Assim, o homem, ele deve ser mais cuidadoso com as suas palavras, quando ele olhar, quando ele vê. E a mulher mais cuidadosa com a sua aparência, porque o homem está vendo. Então, a esposa deve ser cuidadosa com a sua aparência, com o seu modo de vestir, os seus enfeites, que ele não venha causar algo estranho, mas que venha causar motivos para que o homem ele possa elogiar, ele possa ser romântico com suas atitudes, com suas palavras. Nada fere mais uma mulher do que palavras rudes, palavras grosseiras. E quem é romântico
jamais fala palavras grosseiras com sua esposa. E vice-versa. Um homem, meu querido, um homem pode destruir o casamento se não compreender a expectativa de sua mulher em relação ao romantismo. Isso é muito sério. Um homem, ele pode destruir o seu casamento se ele não compreender a expectativa de sua mulher em relação ao romantismo. Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o seu programa Momento com a Família. No programa de hoje nós estamos conversando sobre o tema romantismo, o tempero do amor conjugal. Nós já conversamos alguns tópicos importantes sobre esse tema e vamos continuar falando sobre o romantismo, o tempero do amor conjugal. Muito bem. Por exemplo, o sexo para a mulher não é apenas o ato. Para ela, o sexo tem mais que ver com romantismo do que com o desempenho. Veja como isso é importante, né? Como disse um certo escritor, o escritor é Marabel Morgan, em seu livro Mulher Total. Ele diz que o sexo começa no café da manhã. Ou seja, um homem jamais terá sua esposa entusiasmada, vamos dizer assim, com o sexo, se não a tratou com ternura, de uma maneira romântica, durante o dia todo. Logo, o romantismo não é apenas, vamos dizer assim, a cereja do bolo, ou então, vamos dizer assim, a cobertura especial de uma relação, mas é o seu ingrediente mais importante. Eu vou repetir para você entender melhor. O romantismo não é apenas a cereja do bolo ou a cobertura especial de uma relação, mas é o seu ingrediente mais importante. Sem romantismo, meu amado, sem romantismo, o casamento cai na mesmice, na rotina, no marasmo, e isso leva à morte desse relacionamento, dessa relação. O casamento insípido é extremamente vulnerável, vamos dizer assim, ao desgaste interno e à sedução externa. Que seja na intimidade, que seja em outras áreas, mas que ele seja romântico. Porque o romantismo, nós falamos, produz leveza ao casamento, ao relacionamento. Muito bem. Em geral, a relação extraconjugal, nós podemos dizer que é um produto da carência afetiva. A relação extraconjugal, muitos casais se tornam infiéis ou praticam o ato de adultério, tem relação extraconjugal pela carência afetiva. O marido, uma mulher, um cônjuge carente, nós diríamos, é presa fácil da sedução. Que não encontra pasto verde no leito conjugal, o que acontece? Tem sempre tendência de saltar o muro em busca de novidade. E muitas vezes nós, os casais, o homem ou a mulher, são responsáveis porque passam fome no banquete. Tem um banquete, mas não comem, passam fome. Eu diria também que é digno de nota que a figura do amante ou da amante
é sempre de uma pessoa amável, disponível e romântica. Porque ela não encontrou isso em casa. Aí encontra alguém que é amável, que está disponível e que é romântico. Então, meus amados, meus queridos, é com essa isca, é com esse anzol que normalmente as pessoas carentes são fisgadas pelo anzol da sedução e da morte. Então tenhamos cuidado. O romantismo faz com que essas coisas, elas não venham, o que seja, você possa superá-las com mais facilidade. Se você tem um relacionamento saudável, com saúde, essas situações, essas seduções, elas são vencidas com mais facilidade. Veja o que diz o livro de Provérbios, lá em 5, 3 a 5. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas continua o escritor dizendo o seguinte: mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Esse é o caminho da morte. E o romantismo dá leveza ao relacionamento, sacia a fome da sedução. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entrar por esse caminho, a fim de que não seja presa fácil da sedução. Seja romântico, mulher, seja romântico, homem, e assim vocês fortalecerão o seu relacionamento, e a porta da sedução, ela não será aberta com facilidade. Durante o tempo que eu tenho, esse tempo todo que eu tenho ministrado para casais, para famílias, eu tenho percebido o seguinte, que os principais problemas que atingem os casais é exatamente a falta de romantismo. Quase todas as pesquisas revelam que mais de 90% das mulheres reclamam de falta de carinho e romantismo no casamento. Isso é uma tristeza. Isso é um descaso, é uma falta de investimento por nós homens. Os homens estão ficando secos, sim, como ossos secos, um vale de ossos secos. Dia não exala o elogio, as atitudes elogiáveis, porque eles estão exatamente aprendendo a tratar sua esposa com afeto e romantismo. Mas por outro lado também, os homens eles reclamam que as mulheres não procuram a relação sexual muitas vezes. E quando são procuradas, costumam dar desculpas descabidas. Isso é perigoso. E muitos até pagam dotes, ou fazem sexo em troca de algo, de presentes, coisas desse tipo assim. E o que acontece? Os dois acabam passando fome diante do banquete. O homem não dá carinho, e a mulher não se interessa pelo sexo, a mulher não se interessa pelo sexo e o homem não dá carinho. Fica aquele ping-pong. Ambos ficam no ping-pong sem fim e deixam exatamente de usufruir a delícia da vida conjugal. E não é isso, meus queridos telespectadores, que Deus preparou para você vivenciar esse relacionamento. Não é isso. Deus preparou algo fantástico para vocês viverem a vida de casados.
Veja o conselho do sábio Salomão, escreveu os Provérbios 5, 15 a 12. Veja o conselho sábio da palavra de Deus, diz assim, lá em Provérbios 5, 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças o ribeiro de águas, seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Continua o escritor dizendo o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade, costa de amores e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo e embriague-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pelas estranhas e abraçarias o peito de outra? Esse é o conselho de Provérbios para você. E finalizando, eu digo o seguinte, que o romantismo do casamento deve ser um estado permanente e não um ato especial com um dia marcado. Hoje eu vou ser romântico. Só hoje, porque hoje eu quero. Não. A felicidade da vida a dois precisa ser construída o tempo todo. Se o cônjuge não demonstra qualquer inclinação romântica, deve começar a planejar as primeiras sementes, a plantar as primeiras sementes, parar de cobrar e dar início àquilo que deseja receber no futuro. Meu amado, o romantismo está diretamente ligado a toda consideração, sensibilidade, atenção, está ligado a isso, ao compromisso, ao amor, principalmente, e dedicação que um homem investe no seu relacionamento. E não esqueça uma coisa, ninguém nasce romântico. Isso se aprende e se fixa quando é praticado. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você possa entender o que é ser romântico. E você verá, com certeza, um casamento feliz para sempre. Deus te abençoe, estamos chegando ao momento final do nosso programa. Nós vamos orar e gostaria que você orasse conosco, pedindo a Deus a bênção sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está no céu, o Senhor te adora, papai, e te agradeço a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em mais um programa, Momento com a Família. Oh glória, Pai de amor, abençoa essas famílias, esses casais, Senhor Deus, que possamos, ó papai, investir em nosso casamento, nosso relacionamento, que sejamos, ó Deus, que possamos aprender a ser mais romântico, papai, assim de que nosso relacionamento se torne mais leve. Pai de amor, fica conosco, nos abençoa e nos guarda. No nome de Jesus eu te peço, papai. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.